Cumprimento a igreja. Estados Unidos, eu não sei se. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vila Rosalia, eu sei que fica para cá. Vamos ouvir. Deus sabe, tá? Ou então cheio das mãos aqui para Regina, né? Que ela é a avó, né? A palavra de Deus fala que a oração do justo pode muito no seu defeito. E nós cremos no poder da oração, amém? Glorioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa rica oportunidade. Nesta noite estamos aqui reunidos em teu nome. Agora, Paizinho, visita os netos da tua serva lá nos Estados Unidos. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, tu opera maravilha. Guarda os netos da tua serva. Oh, Jesus, nós te agradecemos por tudo e dá vitória agora, em nome de Jesus. Amém? Estão apresentados, né? Estão apresentados para o Senhor. Deus abençoe. É bênção, bênção. Pega a tua Bíblia um pouquinho e abra lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estiver conversando com a Érica hoje, Regina, manda um beijão e um abraço da igreja. Deve conversar com ela todo dia, né? Ah, manda sim. Um beijão para ela, Cris, abração para aquela família bonita e abençoada, no nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, pega aí no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 12, e a gente vai estar lendo até o versículo de número 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Cleito, me faz um favor, eu acho que ali atrás está frio aí, Anderson? Que eu senti um ventinho frio aqui. Se tiver frio aí, pode subir um grauzinho aí. Está frio aí, Elizabeth? Não. Eu vi um ventinho frio agora, eu estou aqui na frente. Se tiver frio, pode subir 1 grau ou 2. Todos encontraram aí? Amém? Filipenses capítulo 3, aí a gente vai estar lendo no versículo 12 a 16, a gente vai estar... Eu até comentei hoje pela manhã que a gente ia trazer uma palavra de reflexão para o nosso coração. A gente está fechando um ciclo de mensagens, uma sequência que vem falando da nossa mente, de guardar o coração, de guardar o pensamento. E a gente vai estar trazendo uma reflexão para essa noite de ceia, de comunhão com Deus. A gente está iniciando essa semana de bênção e de paz para as nossas vidas. Eu quero também agradecer a presença do nosso irmão Celso. Celso é tio do Anderson, da Ana. Celso, seja bem-vindo aqui nessa casa simples, um povo de coração grande, abençoado. A casa é sua. Nós te recebemos aqui de forma gostosa, carinhosa no Senhor Jesus Cristo, tá bom? A casa é sua. Quantos recebem o Celso, tio de Anderson aqui, debaixo da presença do Senhor, da graça? Seja bem-vindo, Celso. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Todos encontraram aí? Filipenses? Se não tiver com a Bíblia, tem a projeção aqui, a gente vai estar passando na projeção. O texto bíblico, ele diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgam havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo
com o que já alcançamos. Vamos repetir esse último versículo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, nós te louvamos pelo acesso à tua palavra, te louvamos por essa oportunidade de estarmos juntos, em família, com parte da tua igreja, parte do teu povo, parte dos comprados com o teu sangue. E nós te pedimos diante da tua palavra que tu fortaleça, Senhor, os nossos passos aqui nessa terra, que ilumina cada vez mais, Senhor, os nossos corações. Guia-nos, ó Deus, guia-nos em passos certos, mais firmes, que possamos estar acertando cada vez mais, errando menos, que possamos ser representantes, ó Deus, pois entendemos que essa é a tua proposta para nós, sermos representantes dos céus aqui na terra. Ensina-nos a representar o teu reino. Ensina-nos, ó Pai, a ser luz. Ensina-nos a compreender essa salvação poderosa que está sobre as nossas vidas. Ensina-nos a dar importância, a valorizar o porquê estamos aqui. Ensina-nos e continua falando, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, o autor dessa carta, ele era um homem que tinha tudo para ter pensamentos ruins ou fantasmas que o perseguissem pela sua vida. Quando ele escreve essa carta aos Filipenses, quando eu estava observando aonde ele estava preso, e com certeza pensamentos vagavam pela sua cabeça, e veio na minha mente um momento que o diácono Estevão é apedrejado por ordem do próprio apóstolo Paulo, antes dele se converter. E o apóstolo Paulo, ele foi uma autoridade que consentiu com a morte de Estevão e segurou até a capa de um dos algozes, de um dos apedrejadores, para que Estevão fosse apedrejado e morto. Então era uma pessoa para estar guardando um ressentimento, era uma pessoa para estar sendo perseguida por fantasmas, porque fez coisas violentas, coisas ruins. O seu passado era algo que poderia atrapalhar a sua vida, tirar o seu sossego. No entanto, ele se encontra com Cristo, ele é alcançado pela graça. No entanto, ele começa a aprender acerca da salvação, ele começa a crescer através do conhecimento, através da graça de Cristo Jesus, através de revelações, e ele passa a entender que para se alcançar o objetivo, a proposta para que ele foi chamado, né? Ele foi chamado para uma carreira, para uma proposta, assim como nós fomos chamados por Deus, capacitados, com o objetivo de representarmos o reino dos céus, representarmos o reino de Deus aqui na terra, de sermos sal, sermos luz. Tem uma corrida pela frente, assim como diz o autor aos Hebreus. Fomos chamados, né, para uma corrida, uma proposta, e Cristo é o objetivo, Cristo é o foco dessa corrida. Então, nós precisamos nos desvencilhar, assim como diz o autor aos Hebreus, desvencilhar de tudo aquilo que nos prende nessa terra, inclusive pensamentos que podem vir a tentar roubar a nossa paz, o nosso sossego, ou ser obstáculo diante desse objetivo. E ele tem essa compreensão. A gente lê esse texto, parte dessa carta, e ele entende que, quando ele fala, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Interessante que lá embaixo ele fala assim, nós que já somos perfeitos. Parece que tem um antagonismo, um paradoxo. Parece que, olha, uma hora ele fala que ele não alcançou a perfeição, lá em cima nós lemos assim, né? Ele fala, não que nós já temos alcançado essa perfeição. E lá embaixo ele fala, nós que já somos perfeitos andamos com aquilo que nós já alcançamos. Mas a gente vai entender o que ele está falando. Quando ele fala assim, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha alcançado a salvação, ou seja, o meu corpo ainda não foi glorificado. Eu vivo e labuto e ando e corro para isso, sendo representante dos céus. Sei que vai chegar um momento que nós vamos alcançar essa redenção em Cristo Jesus.
fazendo assim, buscando, indo para frente, refletindo em Cristo, buscando amadurecer, crescer, o conhecimento através da palavra, através da graça, e entendendo que a gente precisa de se desvincular das amarras que constantemente tenta nos prender. Com certeza, esse pensamento de homicídio na cabeça do apóstolo Paulo, que ele tinha matado Estevão, com certeza um pensamento que o perseguia, mas ele tinha sido alcançado pela graça de Cristo, e a graça de Cristo ela é suficiente sobre a nossa vida, sobre toda e qualquer situação e circunstância. Então, se a gente tem a graça de Cristo sobre a nossa vida, a gente tem capacidade para estar se desvinculando do passado. Olha, se tem alguma coisa aí no teu passado que de vez em quando vem à tona e tenta roubar a tua paz, ou às vezes no passado tem situações que fala e vem assim na porta do nosso coração, ó, isso aí não é para você não, você já fez aquilo, você já falou isso, já aconteceu isso. A graça de Cristo, ela é suficiente sobre a tua vida diante do teu condicionamento, se você quer, se você busca, se você se coloca à disposição do Senhor. Se a gente fala assim, ó, eis-me aqui, Senhor, eu preciso dessa graça. Então, essa graça é suficiente para anular todo e qualquer pensamento ruim lá do passado, para você poder prosseguir, para continuar em nome de Jesus. Fala assim, estou prosseguindo. Fala assim, ó, pelas misericórdias do Senhor, eu estou prosseguindo. Aponta aí para quem está do teu lado e fala assim, ó, pelas misericórdias do Senhor, você vai chegar lá em nome de Jesus. Nada nem ninguém, né? Nada nem ninguém pode nos separar dessa proposta, que é o amor de Cristo sobre a nossa vida. Nada nem ninguém pode frustrar, olha só que coisa interessante, né? Pessoas, situações, circunstâncias, o clima pode decepcionar, pode trazer decepção para a gente, pode nos frustrar, mas pessoas, o clima, nenhuma situação no universo podem frustrar os planos de Deus para a tua vida, os propósitos de Deus para a tua casa e para a tua família. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Fala assim, ó, nada nem ninguém pode nos desvincular desse amor que está sobre nós, que nos envolve, que cria raiz. E quando a gente, cada vez mais, a gente se coloca à disposição, eu volto a falar, é condição. É condição. Precisa de um coração disponível. Precisa de um coração que quer melhorar, que quer se aperfeiçoar. Precisa de um coração que quer se transformar dia após dia. Nosso coração, meu coração, precisa estar blindado em Cristo Jesus. Precisa estar debaixo dessa cobertura. A gente só consegue estar debaixo dessa cobertura através da obediência à palavra, obediência ao Senhor, ouvidos espirituais abertos a cada instante, correndo para o prêmio da soberana vocação de Cristo, né? Correndo, prêmio é galardão, é compensação, e tudo está disposto para a tua vida e para a minha vida. A gente precisa se desvincular. E lá embaixo, quando ele fala assim, olha, ainda não alcancei, fala Samuel, fala que teu servo ouve. É o Samuel? É o Samuel? É o Samuel? É bênção de Deus. E quando a gente se desvencilha do passado, né? Eis que as coisas que ficaram no passado, né? Eis que as coisas lá de trás vão ficando, vão passando, né? Uma coisa fácil, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para Cristo. Para Cristo. Para Deus. Para o reino. Para aprender a amar. A gente não sabe, mas a graça de Cristo sobre a nossa vida, desvencilhando das coisas do passado, vem sobre nós o aprendizado para aprender a amar o nosso próximo. A gente não tem essa capacidade, mas Cristo nos capacita. Aprender a perdoar. Nós não temos, a nossa carne ela não perdoa, mas a graça de Cristo que está sobre a nossa vida, ela nos ajuda a olhar para aqueles que nos ofenderam e nos feriram, porque se eu carrego alguma mágoa de alguém que me ofendeu, me feriu lá atrás, isso vem sobre a minha vida como uma amarra. Tem pessoas que não conseguem prosseguir, tem pessoas que não conseguem andar,
Tem pessoas que não conseguem mais ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que o alvo está na frente, mas tem pessoas que não conseguem mais ir para o alvo, que é Cristo Jesus, porque ainda estão presas às coisas lá de trás, lá do passado. Ah, mas pastor, que difícil. Magoou, né? Só Deus esquece. Né? Tem gente que fala assim, né? Não esquece. Como é que tem uma expressão que fala, né? Perdoo, mas não esqueço. Não tem um negócio assim? Hã? Tem pessoas que... Né? Não é assim a expressão? Não, eu perdoo, mas não vou esquecer nunca, né? A gente sabe que só Deus pega o pecado, as coisas ruins, e lança no mar do esquecimento. E a gente sabe que de vez em quando vai vir uma coisinha lá de 1980. Caramba, a gente pensou que estava lá no mar do esquecimento, mas a gente é danado para ser pescador de coisa lá do passado, sabia? O ser humano, Deus ele esquece, Deus ele vai, o meu sangue te purifica de todo pecado. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas nós, seres humanos, o Jorge, danado para ser pescador de coisa lá do passado, e eu quero lembrar. E enquanto isso estiver sobre a nossa mente, enquanto eu não me desvencilhar, enquanto eu não entender que o mais importante é o reino, que há coisas maiores, melhores à minha frente, e eu preciso prosseguir para essas coisas maiores e melhores. E quando eu entendo o valor do reino de Deus sobre a minha vida, quando eu entendo o valor do reino de Deus e olho para essas crianças que estão aqui atrás, pequenininhas, e eles precisam ver em nós essa determinação, essa vontade de quero é Deus, eu quero é Deus, e do reino, quando eu entendo que a minha vida não me pertence mais, mas a minha vida precisa ser de testemunho para essas crianças que estão aqui, as pessoas que entram aqui atrás de socorro, ou na rua mesmo, vai nos procura atrás de socorro, eu penso, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, então importa é o reino, importa o céu, importa Cristo na minha vida, então eu quero me desvencilhar dessas porcarias todas. Aí a gente avança para Cristo Jesus, que é o objetivo. Para a gente finalizar, lá no versículo 15, o apóstolo Paulo é ousado. Ele é ousado, ele fala assim, ó, todos, pois que somos perfeitos. Está aí na tua Bíblia assim? Hã? Todos, pois que somos perfeitos. Você pode ler isso aí? Você pode falar assim, eu sou perfeito? Alguém pode falar isso aí? Está escrito assim, Wellington, na tua Bíblia? A tua tradução, eu achei legal na escola, tem uma tradução. Não. Como é que fala aí na tua Bíblia? Como é que fala aí? Como é que está aí na tua? Pode falar aí, enche teu peito assim, de, olha, eu que sou perfeito. Anderson aqui. Por que o apóstolo Paulo colocou isso aqui? Caramba. Lá em cima ele fala que ainda não alcançou a salvação, a perfeição, perdão. Nós que ainda não alcançamos a perfeição. E agora ele é ousado, ele fala assim no 15, ó, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos... Olha aí. Olha só, coisa interessante. Ó. Obrigado, Wellington. Então, o apóstolo Paulo estava falando aqui não de uma perfeição, que não vai pecar mais, que não vai errar mais, não de uma perfeição do corpo do varão perfeito, corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo Jesus, que nos aguarda. É a expectativa nossa, a expectativa da igreja. E vai acontecer, no abrir e piscar de olhos. A gente vai ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, em glória, e habitando no paraíso, em regiões celestiais com ele. Mas ainda não chegou. Mas ele fala de uma perfeição. Quando ele fala dessa perfeição, ele está falando de maturidade, de consciência, de responsabilidade, de alguém que aprendeu, de alguém que passou por alguns processos, de alguém que, na relação com Deus, passou por dificuldades, lá atrás, e quando olha lá para trás, não pensa, não traz mais como ferida ou como mágoa, alguém que foi machucado. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Vou pegar o histórico do apóstolo Paulo, depois que a graça de Cristo chegou sobre a vida dele, um homem que foi perseguido, que foi açoitado, que foi preso por algumas vezes, pegava ele e dava uma sentença de
de 50 chibatadas menos uma. Não é isso, Daniel? Olha, teve uma vez que pegaram o apóstolo Paulo por causa do evangelho. Não foi porque ele roubou, não foi porque ele matou, mas por causa do evangelho, por causa da palavra de Cristo. E a sentença que foi liberada sobre ele, olha, dá sobre esse homem aí, 50 chibatadas menos uma. 49, né? Por que 50 chibatadas menos uma? A lei de Moisés e a lei dos anciões dizia que se fosse cidadão romano, se fosse judeu, não podia dar 50 chicotadas. Mas a vontade daqueles que o prenderam é que desse mais. E parece que teve uma sequência de 50 chicotadas menos uma, chegou a 400 e poucas chicotadas. Os algozes deles iam 48, quando chegava no 49, na 49ª chibatada, que se chegasse na 50, encerrava ali a sentença, não poderia dar mais. Aí eles paravam, deixavam o azorrague, o chicote ali, vamos ali tomar um cafezinho, vamos bater um papo e tal. E agora? Não, nós paramos em 49. E 49, então, vamos zerar, começa lá, aí, 1, 2, 3, parece que eles fizeram isso, se eu não me engano, umas 5 vezes, que chegou a 400 e poucas chibatadas sobre o apóstolo Paulo, perseguido, preso por causa do amor de Cristo. E quando ele fala assim, ó, nós que somos perfeitos, ele estava falando que tudo aquilo que ele tinha passado por amor a Cristo, olha só, não é porque a gente foi ferido, porque a gente aprontou, a gente fez alguma coisa, não. Se você foi ferido, se você foi ofendida, ou se você está sendo perseguida por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo, glorifica ao Senhor Jesus, glorifica a Deus, porque isso vai trazer maturidade sobre a tua vida. Isso aí está te forjando para você ser mais forte diante das provações, diante das dificuldades. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, nós que já alcançamos em Deus uma certa maturidade, é impossível de nós regredirmos agora, é impossível de nós voltarmos atrás. Se alguém que cresceu, né? Quantos crescidos aqui nessa noite? Quantos crentes maduros em nome de Jesus? Fala assim, ó. Fala assim, ó. Acho que perfeito fica meio complicado, né? Não, eu sou perfeito. Mas na visão de Paulo, a gente pode levantar a mão e falar assim, Senhor Jesus, de graça eu te dou, porque através da tua palavra, através do relacionamento contigo, eu estou sendo amadurecido debaixo da tua graça, debaixo das tuas misericórdias. Está havendo um peso de responsabilidade sobre os meus ombros, está havendo uma consciência formada que quando eu olho as perseguições e as dificuldades sobre a minha vida, eu entendo que essas coisas estão me levando para um nível maior, um nível mais profundo de relacionamento e intimidade contigo, Senhor. E isso é bom para a tua vida, isso é bom para a nossa vida. E ele fala aqui, ó, ainda no 15... E se porventura tem algumas traduções que falam assim, e se porventura alguém pensa diferente disso, interessante que o apóstolo Paulo ele não fala assim, ó, se alguém pensa diferente disso, que as provações, o dia a dia, vai amadurecendo, vai trazendo responsabilidade, e que a tendência de todos que são filhos de Deus é crescer em graça e em conhecimento, é subir de nível, não tem, isso é fato. Você foi chamado para crescer. Você foi chamado para ter uma consciência formada em Cristo Jesus. Você está sendo transformado na própria glória do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala que como através de um espelho, quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos para dentro de nós, a gente está olhando o próprio Cristo sendo gerado em nós, e nós estamos sendo transformados na glória dele. É impossível a gente regredir. Ele diz assim, ó, é alguém que pensa de modo diferente. Sabe o que ele está falando? Olha, essa palavra é peso demais. Essa palavra é poderosa demais. Dizendo para os crentes de Filipos, dizendo para nós, que estamos num relacionamento com Cristo, crescendo, amadurecendo, nos fortalecendo espiritualmente falando isso, amadurecimento espiritual. Tem crente que olha para si, ele estava falando assim, ó, alguém que pensa diferente, alguém que olha para si e ainda se acha pequenininho, alguém que olha para as adversidades, nós falamos isso na escola bíblica hoje. Alguém que olha para as circunstâncias e a adversidade se compara com a circunstância, olha só, como um gafanhoto diante desse gigante. Tem até uma palavra em Provérbios, sabe, o Salomão ele fala, olha, se te mostrares frouxo, ou se te mostrares covarde, na hora da angústia, é porque a tua força será pequena. Ou seja, se nós nos mostrarmos frouxos,
diante da adversidade, é porque o nosso amadurecimento, o nosso relacionamento com Cristo precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado. E nós que já alcançamos ou estamos alcançando essa maturidade, faz assim, ó. Faz assim, ó. Aí olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, conta comigo para ir adiante do objetivo, para frente, para cima. Conta comigo para ir em direção a Cristo Jesus e para levar outras pessoas em direção a Cristo Jesus. Recebe essa palavra no teu coração, como vida, como tratamento, como graça da parte do Senhor Jesus Cristo, como remédio sobre a tua vida, sobre o teu coração, em o nome de Jesus. Bota a mão assim no teu coração. Senhor, ensina-me, fala assim, Senhor, ensina-me a ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo contigo. Senhor, ensina-me a aproveitar ou tirar proveito nas adversidades e nas dificuldades. Ensina-me, Senhor, a olhar para a dificuldade e para as adversidades, ó Deus, como recursos, Senhor, para forjar a minha mente, forjar o meu coração e para me fortalecer diante de Ti, em nome de Jesus. Recebe essa palavra sobre o teu coração, em nome de Jesus.